Da Wondery, esse é o Tomada 2. PH, e essa fofoca aí da Phoebe Waller-Bridge aí, você tá ligado o que é, não? Cara, eu tava ligado até vendo o roteiro, sabia? Eu não sou fofoqueiro, acho que tu é mais. Imagina, não sou fofoqueiro também não, eu gosto... Tem um jeitinho essa de ser fofoquista. Não, imagina, que é isso. Eu gosto de saber, mas eu não espalho a fofoca. Eu acho que tem uma responsabilidade pra você quando você guarda o segredo, você guarda a fofoca, enfim. Mas você fofoca, não edifica as pessoas, você apenas se auto-edifica, é isso? Não, não é sobre mim, é sobre a fofoca, entendeu? Eu gosto de receber a fofoca, mas eu não espalho a fofoca. Eu acho que receber a fofoca já tá bom, entendeu? Tá. E tem também outro filme, né, que a gente vai falar hoje, que é o Zona de Interesse. Esse daí é pesado. Pô, uma série cômica e um filme pesado. É isso que vai ter hoje, então. A Wondery desafia a gente, né? Eu gosto, me divirto com isso. Olá, eu sou o PH Santos, crítico de cinema e comunicador, e eu sei que muita gente quer saber meu signo, mas não é o momento. Hoje não. E eu sou o Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema e eu gosto também do mistério, viu? Esse mistério do PH já virou, tá merecendo fanfic já. Vai virar bloco de carnaval, viu? E esse daqui é o Tomada 2, um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar. Mas mais do que dar estrelinha ou joinhas, ou cotações, ovinhos, a gente quer instigar discussões e encher as nossas caixas de comentário com seus pareceres. E para isso a gente vai ter 2 episódios por semana. Às sextas a gente vai discutir os lançamentos mais interessantes, seja do cinema, do streaming, das séries no geral. E nas terças-feiras teremos episódios especiais, sempre com listas, convidados e o que mais a gente conseguir inventar. Mas presta atenção, de sexta você pode ouvir a gente no Amazon Music ou em qualquer outro aplicativo que você queira usar. Dá até pra ver a gente no YouTube, coisa que você tá fazendo agora, eu espero. Se não, venha ver pelo menos como é que o Hessel tá vestido. Não indico. Já os episódios de terça, esses aí são uma exclusividade do Amazon Music. É só baixar o app e dar o play por lá, tudo de graça. E hoje vamos falar de Zona de Interesse, indicada a 5 categorias do Oscar, inclusive melhor filme internacional e melhor diretor aí pro Jonathan Glazer. Vamos falar também de Senhor e Senhora Smith, mas não é aquele filme lá da Angelina Jolie, não. Essa é a nova série do Prime Video, que tem o Donald Glover e também a Maya Erskine. A gente prometeu que ia falar dela, eu lembro disso, né? Então é isso, ó, presta atenção, a gente promete, a gente cumpre. A gente cumpre sim, bora lá para esse Tomada 2. Olha só, assim como o favorito do Oscar, o Oppenheimer, Zona de Interesse se passa durante a Segunda Guerra Mundial, só que de outro lado das trincheiras. Inclusive, talvez nem tenha muita trincheira no filme não, hein? Não, nem tem. E o filme ele tem direção do Jonathan Glazer, como a gente adiantou, que fez também Sob a Pele, eu acho um filmaço, né? Um filme de ficção científica com a Scarlett Johansson, que chamou muita atenção lá em 2013, 2014, por ali. O Glazer nasceu na Inglaterra, mas ele é de família judia, e a Zona de Interesse tem diálogos em alemão e também em polonês. Você consegue resumir aí a sinopse em 220 caracteres, meu amigo? Rapaz, a sinopse já é aquele rebuliço no estômago, né? Mas vamos lá. Uma família tradicional alemã, cidadãos de bem, levam a vida na maciota ao lado do campo de concentração de Auschwitz. Ah, o pessoal é patriota, né? Coube, bem direitinho, tá vendo? Mas sim, eles são bem patriotas, sim, bem patriotas. E no momento agora dessa gravação do nosso episódio, o filme está com 92% de aprovação da crítica e 79% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Muita gente não entendeu, acha que é validação do estilo de vida lá dos nazistas, enfim. O filme também está com 90 de 100 da crítica e 8.7 de 10 dos usuários no Metacritic. E no Letterboxd a nota na média ali é 4.1 de 5. Mas vamos lá, porque você tá com negócio de nota, sei o quê, eu quero saber o que você achou, é isso que eu me interesso. Olha, eu gosto do filme, eu gosto do Jonathan Glazer, é um cara que dirigia videoclipes e tal, de toda essa linhagem aí de diretores de videoclipe que viraram cineastas. Eu acho ele um dos mais interessantes, embora ele seja absolutamente bissexto, né? A gente conhece ele pelo Sexy Beast, pelo Sob a Pele, e ele levou 10 anos aí para fazer esse filme, numa baita preparação, né? Ele tinha lido o livro do Martin Amis antes de sair o livro, ele se interessou demais, comprou os direitos.
E aí ele ficou um tempão para produzir, e eu acho que o filme, embora ele pareça muito prosaico, talvez, muito trivial nessa questão de você filmar o dia a dia da família ali que cuida de Auschwitz, eu acho que o filme ele é muito pensado, muito bem pensado, e eu acho que tecnicamente ele é muito preciso, sabe? Tipo, nas escolhas técnicas, enfim, não só nas escolhas antes de filmar e quando você filma e depois quando monta. Então eu acho que o filme ele se sustenta, embora seja, né, difícil você defender essa questão, né, esse ponto. Vamos acompanhar o lado dos nazistas e vamos atacar essa questão da banalidade do mal e entender que ponto de vista é esse, né? Eu sei que o pessoal adora quando a gente discorda, mas é impossível discordar sobre esse filme de um ponto de vista geral dele. Eu acho o Zona de Interesse um dos filmes mais complexos do Oscar. Isso eu estou incluindo todos, né? Acho que eu falo isso sem ter assistido apenas o American Fiction. Ficção americana. Ficou assim o título dele? Eu não sei, acho que ficou ficção americana, sim. Ficou ficção americana, né? Da tradução, Só falta esse para ser visto. Mas, enfim, é um dos filmes mais complexos e, ao mesmo tempo, é de uma simplicidade quase congelante, assim, o que faz o Jonathan Glazer aqui com Zona de Interesse. Ele simplifica o absurdo. E aí você diz, tá, mas como assim ele está simplificando e, ao mesmo tempo, se tornando tão complexo? É porque o que ele mostra é, de fato, o que é, não tem como a gente escapar muito, mas a questão é sobre o que ele não mostra. Então, quando ele não entra, por exemplo, em Auschwitz... e traz o som, o que acontece, supostamente acontece por lá, vou chamar supostamente porque o som não necessariamente é real, né? Tem um som criado também, mas muito bem recriado. Quando ele traz o som, a guerra se passando em uma quase terceira, quarta camada, é quando o filme está acontecendo, sabe? Quando ele, por exemplo, traz um cinema mais experimental, por exemplo, trazendo uns momentos ali em total negativo, né? Filmado e depois editado para ficar em negativo, é quando o filme também acontece de outra maneira. Então por isso que eu acho que tem toda a simplicidade de deixar as câmeras correrem, porque foi assim que ele fez a abordagem desse filme, né? Deixa a câmera lá filmando, deixa a cena acontecendo, teatral e ao mesmo tempo não mas também a forma como tudo fica muito cotidiano, muito normalzinho, eu acho que é onde está outro tipo de ouro do filme. É um filme maravilhoso, o Zona de Interesse. Maravilhoso no sentido, obviamente não com o que acontece lá, mas a forma como o Jonathan Glazer decide fazer é impressionante. E eu só queria fazer um parêntese gigante aqui. Eu tive a experiência de visitar um campo de concentração, foi o Sachsenhausen, que fica perto de Berlim. Rapaz, e eu acho que eu tive outra conexão com esse filme por conta disso. Eu não sei se você já foi no campo de concentração, Hessel. Eu nunca fui. Eu fiquei em Berlim, eu só passei ali onde tinha os escritórios da Gestapo, enfim, algumas câmaras e presídios e tal, mas isso tudo dentro da cidade, eu não visitei. Dachau era mais perto, não fui também. Sei lá, eu acho que é muito bad vibes. Enfim, eu fiquei mais na cidade. Eu fui e eu confesso que eu fui ver um museu e eu saí impactado com tudo que estava dentro do campo de concentração, mas com o redor. E é isso por isso que eu coloco esse parêntese com relação ao filme aqui, porque quando eu saí do campo de concentração lá, obviamente super impactado, foi que eu percebi algo que eu não percebi na ida, que tem gente morando ao redor. As pessoas estão morando normalmente. As casas. Tinha uma mulher andando com seu cachorro. Sabe? Aí você pode dizer, PH, mas ressignifique tudo. Beleza, vai, ressignifica, ok. Mas é muito mórbido, cara. É muito estranho. Tem uma pessoa chegando ali com seu carrinho. Não tem ninguém preso lá no Sachsenhausen. Beleza, não tem mais ninguém preso. Mas foi lá onde se definiu todas as técnicas que foram utilizadas nos outros campos, porque lá era um campo modelo, né? Então... as experiências que se fazia primeiro lá no Sachsenhausen, é muito perto de Berlim ao mesmo tempo, o que não corrobora com a versão de que a maioria não sabia o que estava acontecendo. Pô, é muito difícil entender isso. E aí o que o Zona de Interesse faz é que não é difícil entender isso, é impossível entender que não se sabia o que estava acontecendo, não se entendia o que estava acontecendo. Então ele, além de tudo que ele faz, é uma belíssima denúncia, eu acho que muito bem embasado, um sentimento que eu tive na vida real antes de saber que esse filme iria existir, por exemplo. Eu me senti exatamente naquele momento.
Ele é muito bem embasado, inclusive Jonathan Glazer, ele visitou a casa. Hoje é uma casa privada, né? Tipo, Sim. tem gente que mora lá onde era a casa do Rudolf Höss, que era o líder ali, né? O gerentão de Auschwitz. As pessoas ainda moram lá e ele tentou reconstituir a casa toda numa outra casa que ficava realmente do lado. Então ele vai para Auschwitz. Tipo, ele filma lá e ele reconstrói a casa do Rudolf Höss do lado do campo de concentração. Então tem todo um esforço de ser fidedigno e ao mesmo tempo ele está recriando coisas que são eticamente muito problemáticas. Então eu acho que o filme, ao contrário de muitos filmes que a gente vê acompanhando o Holocausto, desde, sei lá, faz décadas, né? Muitos filmes que eles deixaram um pouco de se preocupar, principalmente com essa questão ética, e se preocupa principalmente com uma questão melodramática, ou então o heroísmo americano e tal. Então eu acho importante você retomar nesse discurso, você retomar o peso ético e o peso histórico do que aconteceu no Holocausto. E em relação a isso, eu acho que o filme não tem tanta novidade assim, porque a ideia da banalidade do mal, em que se percebe que os homens comuns eles podem cometer as maiores atrocidades, isso já tem aí mais de 50 anos, né? Tipo, Hannah Arendt, ela, uma das maiores pensadoras do século e tal, ela estava acompanhando como jornalista os julgamentos dos nazistas e ela percebeu que um dos líderes desse pensamento do Holocausto e tal era só um cara que queria crescer na carreira, subir na carreira, enfim. Então tem toda essa questão dos homens comuns e dos burocratas e dos tecnocratas e tal cometer essas atrocidades. Então isso está no filme, mas não é nada novo. Inclusive, muita gente problematiza esse ponto de vista, dizendo que você tratar a banalidade do mal por esse ponto de vista, você está também banalizando o mal. Então é importante mostrar o que acontece para que não se repita esse horror. Então eu acho que a grande questão que está em torno do filme, que inclusive pode ser muito discutido e muito criticado por conta disso, é que você tem que mostrar ou você não tem que mostrar. Então eu acho que esse é o grande ponto. Obviamente o Glazer escolhe não mostrar, assim como o Filho de Saul, que é o filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2016, um filme húngaro que também não mostra. Então eu acho que não mostrar é o mal em si. O mal em si ele tá o nascedor do mal, onde reside o mal, as cabeças de onde ele está, mas não mostra o resultado disso, digamos assim. Ele mostra, mas está no extracampo, né? O extracampo é tudo que está fora do enquadramento. Então, no caso de O Filho de Saul, que é um filme húngaro que ganhou o Oscar, a câmera fica sempre presa junto com o protagonista. Então, você tem sempre a perspectiva dele. E aí, tudo que acontece também acontece só nos sons que estão em volta, inclusive dentro de câmara de gás, enfim. E aí o Jonathan Glazer faz a mesma escolha. Eu não gosto de O Filho de Saul, embora seja um filme super endeusado aí, insensado, porque eu acho que quando você escolhe um ângulo desse, você está esvaziando um pouquinho o horror, esvaziando o mal, porque você está escolhendo meio que tipo um ponto de vista ali meio melodramático, meio personalizado, que eu não acho que é exatamente sobre isso. Já no caso do Zona de Interesse, eu acho que faz um pouco mais de sentido, porque você está retomando realmente um ponto de vista e um foco, e falar, tipo, por que essas pessoas cometeram isso? O que está na origem do mal? Que, tipo, os alemães, eles questionam isso até hoje. Você tem esses monumentos todos e as lembranças todas de guerra, porque eles precisam não repetir isso. E aí tem toda uma preocupação de não repetir, não entrar de novo nesse tipo de ódio contra os judeus. Então eu acho que é importante você repassar, mas você repassar com pensamento ético, de falar, vai ser melodramático, vai ser heroísmo, vai ser a banalidade, sabe? Tipo, é uma escolha que é muito difícil de fazer. Eu vou ver primeiro se eu entendi mais ou menos o que tu falou, pra ver se eu concordo ou não. Quando você falou uma busca do porquê, uma busca do quê, etc. Engraçado, eu não vejo o filme fazendo essa investigação do porquê ou do quê. Eu vejo o filme mais focado no como. E quando eu falo o como, é o como extra o Auschwitz, né, como fora de Auschwitz, se dava aqueles seres hediondos, como eles dormiam, o que eles comiam, como que eles eram servidos, como que eles tratavam esses judeus que ficavam fora dos campos de concentração, ajudando-os. Então eu vejo mais essa investigação do cotidiano em si do que uma investigação pragmática de tentar entender, do ponto de vista comportamental, por que aquilo ali era feito. Aquela era... enfim, aí já parte para uma interpretação minha, não só do Zona de Interesse, mas depois de ter visto tanto de coisa de Segunda Guerra que eu vi,
na Alemanha como um todo, mas em outros cantos também, na Polônia, inclusive. Mas eles não conseguem explicar porque era só o que era, entendeu? É isso. Eles faziam porque era o que era para fazer. E, ao mesmo tempo, quando se diz que não há um prazer nesse fazer, é quando o zona de interesse ele se impõe, né? Porque há um prazer em subjugar o outro. Fazemos isso há muito tempo. E ali, num caso super extremo, né? Não, existe esse prazer. Eu acho que parte da investigação, o que eu quis dizer com a investigação do porquê e tal, e quem são essas pessoas, é você tentar entender esse prazer, você tentar entender as motivações. Mas o filme faz isso de um jeito muito simples, Sutil, sem transformar. Sem transformar isso no texto, né? Inclusive, ele tecnicamente me parece. Um filme que se justifica no jeito como ele tecnicamente ele é muito preciso. Por exemplo, o fato deles não usarem iluminação artificial. É tudo iluminação natural, então quando a câmera vai para o lado de fora e está batendo aquele sol lá no canteiro, parece uma granulação de câmera tipo Dogma 95, assim, sabe? Tipo uma imagem digital lavada. E eu acho isso excelente para você não humanizar demais esses personagens. Inclusive, ele usa muito pouco close-up. O filme ele fica trocando de plano aberto para plano aberto e o máximo que ele chega perto ali, tipo de alguns personagens, dos principais, é tipo um plano americano, um plano médio. Então é um filme, para mim ele acontece todo na montagem. Inclusive essa coisa de você ter várias câmeras espalhadas pela casa é o que permite que você fique trocando o tempo todo. E eu fui completamente pego nessa questão aí do ritmo da casa, entendeu? E é difícil você conseguir prender o espectador num filme que só fica trocando de plano aberto para plano médio, assim. Você não tem um envolvimento com esses personagens e não é para ter envolvimento mesmo, entendeu? Sim. Você tem que olhar um pouco meio distanciado. E, ao mesmo tempo, eu acho que na fotografia, nessas escolhas todas, enfim, tipo, o filme faz isso muito bem. Eu acho que só fecha um pouco na personagem da Sandra Hüller, né? Que, inclusive, ela tá fascinante mais uma vez, o que é chovendo molhado. Fecha um pouquinho ali na Sandra Hüller. Inclusive, é muito uma decisão ali na montagem também, na edição-montagem, porque você percebe que não é uma câmera para fechar nela, é uma decisão pós ali. Por que fecha? Porque ela vai subjugar uma garota que estava servindo ela em um dado momento. Mas, como você falou, fecha muito pouco também. Até quando mostra uma criança, e aí um pouquinho na mixagem de som sobe o som do fundo, e a criança está brincando ali com soldadinhos, com vários elementos, com vários signos que denotam guerra, né, que denota a barbaridade que estava acontecendo naquele momento, e a veste da criança, enfim, tudo relacionado àquela criança, e ao mesmo tempo enquadra a janela ali, porque é muito importante ter a janela sempre enquadrada, para que a gente se lembre que existe o lado de fora, e esse lado de fora está no áudio. Então, se você, cuidado até quando você for ver esse filme, caso você não tenha visto, se você for ver em casa, se você, infelizmente, deixar de ver no cinema, toma cuidado com a mixagem, porque é fundamental você entender que, nessa, como eu disse, terceira camada, está acontecendo um filme pavoroso. Tiros o tempo inteiro, gritos, né? Tanto gritos comandando, como gritos de sofrimento. A guerra está lá. E essa criança, ela até escuta, ela até sente. Mas ela vai até a janela, volta. Então, por isso que é muito importante, como o Hessa falou, esses planos médios e planos sempre muito abertos. Mas, trazendo outro assunto, assim, eu gosto como o filme trabalho o tempo todo uma questão de contraste. Ora, quem é que queria... Nós aqui, né? Hoje é muito fácil falar. Na época, acho que também deveria ter sido fácil falar. Mas quem quer morar do lado de Auschwitz? Ninguém quer. Mas a protagonista quer, né? A Sandra Hüller, a personagem dela, quer. Por quê? Porque ela gosta da casa dela, porque ela gosta da piscina que ela construiu. Ela gosta do jardim que foi ali, sei lá, implantado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo... ela também gosta da ideia de ficar, porque ela também não gosta do marido, entendeu? Aquele ser hediondo que proporcionou toda aquela situação, ela não gosta do cara. Então, ela não chega a torcer, mas você vê em um dado momento, quando há uma possibilidade de volta, que ela fica blasé, porque diz, nossa, na cabeça dela deve estar, nossa, que lixo, isso vai acontecer, né? O filme não fica entrando muito nesse mérito, porque a questão não é a intimidade do casal e você tentar entender, tipo, quem são essas pessoas, se elas se gostam ou não. Tipo, não é isso, né? Então não, ele tá por ali. Tá por ali, mas o filme ele não se presta a humanizar os personagens nessa camada, nessa esfera, porque não é sobre isso. Então você escolhe eles para serem os nossos personagens desse filme, para acompanhar, mas ao mesmo tempo você mantém uma distância, não para transformar eles, né, tipo, em monstros, porque não são monstros, né? Hannah Arendt falou isso também. Tipo,
Tipo, o Eichmann não era um monstro, ele era um homem normal, era um homem completamente trivial que queria subir na carreira. E tem vários planos que tenta colocar o Ross também nesse ponto, assim, né? Corroborando com isso. Olha só como esse homem até é, de certa forma, um panaca. Esse cara é um panaca. Olha só como ele anda, olha só como ele se porta, olha só como ele corre. Se esse cara correr pra cima de mim, ele não vai aguentar 30 segundos de porrada, entendeu? É isso que você sente muitas vezes. E ao mesmo tempo, olha a merda gigante, né, que ele tava fazendo. Só pra pontuar, e desculpa, resto de cortar, o Ross, a gente não falou isso, e isso não é spoiler do filme porque é real. Ele é um dos cabeça do crematório, do grande crematório de Auschwitz e também de outros campos de concentração, que literalmente queimou os judeus e jogou as cinzas no ar e no rio. Isso é abordado de leve no filme. Desculpa, Hessel. Não, eu acho que é isso. Um filme que ele sabe se posicionar numa distância que é eticamente justificável. Então, essa questão de você colocar no extracampo e você não mostrar visualmente o horror, ela pode ser bem defensável. Especialmente se a gente vem aí de décadas de cinema que mostraram o Holocausto de muitos ângulos, inclusive já meio que deixaram meio gasta essa imagem, entendeu? Então eu acho que se justifica você colocar isso num ambiente que é o fora do campo, em que você está forçando o espectador a prestar atenção e você está forçando o espectador a colocar seus sentidos para entender esse filme. E aí acho que é uma maneira também de você recolocar eticamente aí esse horror do Holocausto. Acho que esse é o ponto alto, assim, também como o Jonathan Glazer, ele pede da audiência, assim, ele pede atenção e ele pede que a gente perceba bem, tá, por que tem esse médico aqui perguntando quantas vezes ele vai ao banheiro por dia, né? Porque realmente é para mostrar que esse homem, esse idiota que tá na tela aí, esse paspalho que tá na tela, que nem a gente também, ele, enfim, tem as necessidades básicas e tudo, mas ao mesmo tempo ele não transforma essas necessidades básicas numa pessoa comum que ele deveria ser, e sim na destruição das pessoas comuns. Mas é isso, eu acho um filmaço muito difícil, e de uma direção brilhante do Jonathan Glazer. Brilhante mesmo. Virando 180 graus no tema aqui, ó, muita gente lembra de Senhor e Senhora Smith, aquele filme de 2005, pelos escândalos de bastidores. O Brad Pitt naquela época, ele namorava a Jennifer Aniston, conheceu a Angelina Jolie durante as filmagens e os dois acabaram se casando e, lógico, já se separaram também, mas, pô, naquela época foi um baita B.O. Agora, a série Senhor e Senhora Smith tem uma mini fofoquinha, que a gente não vai se alongar muito nela, porque a gente não é disso, a gente não é tabloide. Mas, originalmente, era pro Donald Glover trabalhar junto com a Phoebe Waller-Bridge, da maravilhosíssima Fleabag, mas não deu casamento, né? E aí ela teve que sair por diferenças criativas, muito entre aspas. Aquela velha desculpa de Hollywood. E aí, no lugar dela, apesar dos pesares, aí entrou a Maya Erskine, que é brilhante numa comédia que se chama Pen 15, ou então Pênis, dependendo aí como você quiser ler. E ela fez também o Obi-Wan e é uma das vozes do Samurai de Olhos Azuis. Enfim, ela tem tudo para dominar Hollywood e está se provando aí uma boa protagonista de séries cômicas e de romantinho. E o Donald Glover, que eu acho que dispensa apresentações, mas para quem não tiver relacionando o nome à pessoa, ele fez o Community, fez Atlanta, é também o Childish Gambino, né, daquele clipe maravilhoso This Is America. E a sinopse de Senhor e Senhora Smith, eu quero agora na minha mesa em 220 volts, viu? Ou 220 caracteres, volts. Você entendeu? 220 caracteres, vamos. Segura aí, PH, você é bem econômico nessa aqui, hein? Ó, 2 agentes secretos com problemas de intimidade precisam trabalhar disfarçados como um casal e se envolvem em altas confusões. Engraçado que dá pra inverter essa sinopse, né? Um casal, não sei o quê. Enfim. Mas essa daí eu acho que tu foi bem menos que 220. Tá ganhando pouco? O que é que tá acontecendo? Falei que ia ser econômico. Tá gastando pouca saliva, mas enfim. Vamos lá. E já que você começou falando no episódio passado, no bloco passado, deixa eu começar falando sobre essa série, porque o que eu vou falar é o que importa. Você tá apaixonado por essa série. Eu sei que você tá apaixonado por essa série. Pode começar, eu deixo. Cara, eu tô apaixonadíssimo pela série. Enfim, já gosto muito do Donald Glover, de Atlanta e tudo, mas eu tô apaixonado pela Maya Erskine. Gente,
ela precisa ter na mesa dela, depois da estreia, 500 papéis, assim, só pra ela escolher, tá? Ah, fazer isso aqui, fazer aqui. Ela é maravilhosa, bicho, maravilhosa. Mas vamos lá, acho que o primeiro ponto que eu tenho certeza que as pessoas vão trazer é sobre a similaridade dela com o filme, né? Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Eu sou daquela turma de que não gosta tanto. Eu acho meio bobão, assim, o filme. Eu acho que a série, cara, ela resolve exatamente isso, sabe? A única coisa que ela não é bobona. Porque eu acho a ação super contextualizada quando precisa ter. E tem alguns episódios, vou citar aqui, por exemplo, o quinto, acho que nem precisa ter ação, sabe? É maravilhoso, assim, como o texto vai ressoando, como as sutilezas vão aparecendo. Uma parada que eu curto muito é toda inversão de estereótipo, né? Que, enfim, o Donald Glover já faz bastante. E ao mesmo tempo não é só inversão de estereótipo. Vou dar um exemplo bem rapidinho, não é spoiler. No segundo episódio, você espera que a descendente japonesa que medite, né? Na verdade, ela é mais alvoroçada e é ele que está meditando, por exemplo. Então, você, assim, não deveria, mas sim, tem muita gente que espera que o negro seja o mais agressivo, né? O parrudo, o cara que resolve tudo, que vai pra porrada. E muitas vezes ele dá aquela solução mais saída pela direita, sabe? Aquela saída mais tranquila, como, por exemplo, entender os problemas raciais que as pessoas enxergam e utilizar isso contra as pessoas, né? Quando ele se veste ali de garçom e diz, se eu entrar nessa festa pela porta da frente, todo mundo vai notar e a gente não pode ser notado. Então, cara, eu amo isso, como o Donald Glover se põe na série, né? Em um episódio, inclusive, ele dirige. Isso acontece também porque a escritora, ele é o criador, mas quem escreve estava junto com ele ali em Atlanta. Então, essa leitura de conseguir inverter os estereótipos e, ao mesmo tempo, aceitar alguns estereótipos para ir fundo e usar contra aqueles que utilizam esse estereótipo, eu acho o ponto alto da série. Mas eu quero ouvir de você, vai. Eu acho que... Destrói meus sonhos, Hessa. Eu acho que essa questão da inversão dos estereótipos, ela é muito bonita realmente na tese aí, mas na prática é porque a série ela é meio tipo pensada para você colocar o Donald Glover na vitrine, né? Eu acho que, não sei, eu não vou tentar usar nenhuma bola de cristal aqui para saber por que a Phoebe Waller-Bridge saiu, mas você desenhar logo de cara o marido, o John Smith, como a pessoa que é pessoa emotiva, a pessoa que é boa de improviso e tal, tipo o protagonista emocional de fato, e você colocar a esposa como uma pessoa fria e que talvez seja distante demais e tal, tipo, você tá convidando o espectador a ele se identificar mais com Donald Glover. Então aí eu acho que é uma inversão que realmente está dizendo para você quem que é o verdadeiro protagonista da série. Tipo, o cara que tem o Stephen Glover escrevendo roteiro, ele dirige episódios e tal. Então, tipo, você tem duas pessoas aí que, lógico, estão dividindo a tela e que tem o mesmo tempo de tela, que parecem ter o mesmo status hierárquico na série, mas na prática não é muito isso que acontece. Então, tipo, das coisas que você comentou, eu acho que na prática é menos sobre você desconstruir estereótipos e mais o cara bolar um personagem para ele que seja um personagem de protagonismo e que vai realmente botar ele na vitrine, né? Eita, são shots fired, viu? Eu vou discordar de ti, porque eu acho que o maior tema da série é a questão da solidão. E esse tema é encapsulado por ela, assim. Ela é vendida, tanto que ela abre a série praticamente, ela é vendida como essa pessoa não só sozinha, mas que gosta daquilo dali. Sendo assim, desse ponto de vista, ela encapsula perguntas interessantíssimas sobre o que vai acontecendo na série. Por que que uma pessoa que ama a solidão, ama estar sozinha, uma pessoa que, inclusive, tem um interesse genuíno de ficar distante, como que essa pessoa se deixa envolver? Como que essa pessoa se leva a casar? Como que viver um casamento nesse caso aqui, né? Por que ela não pode ser a mulher do gato, entendeu? Que tem o gato ali. Por que ela, inclusive, tinha uma certa vergonha com relação a dizer de quem era aquele gato, né? Por que ao mesmo tempo ela rechaça ele, mas é ela quem diz, você vai beijar agora? Então eu acho que tem muita coisa passando por ela. Eu não tô falando isso de caso pessoal. Não estou dizendo que eu sou desse jeito, que adoro solidão e ao mesmo tempo eu gosto de me relacionar com pessoas. Então essa confusão que está na cabeça dela
o tempo inteiro, eu acho que define bons temas da série. Belíssimos temas. Eu entendo do ponto de vista de construção de personagem. Eu concordo perfeitamente com o que você fala. Ela me parece um personagem que estagna, de certa forma, e ele é o personagem que vai impulsionando. E aí eu concordo com você nesse ponto. Ele é o personagem mais legal, se a gente olhar assim. Mas ao mesmo tempo, como eu me vejo mais parecido com ela, eu acho ela estupenda. Não, em relação aos temas, perfeito, concordo completamente com você e tal. Eu só acho que ele não é tão igual nessa hierarquia aí. Agora, em relação aos temas, para mim é o grande destaque da série realmente, porque eles escolhem pegar essa questão da descartabilidade dos espiões e tal, para você falar de modernidade líquida e tipo, o que realmente faz você ficar com alguém se você pode o tempo inteiro escolher outras pessoas, né? Tipo, por que você vai se fixar num casamento sendo que você pode sempre fazer a troca? Você citou um Bauman aqui, foi isso? Ah, Bauman, porque enfim, né, tipo, essa série está muito inserida nesse pensamento, enfim, que você pode se comportar como um grande consumidor e você escolhe suas relações como um consumidor. Então, o tempo inteiro você está nessa questão, tipo, puxando logicamente do filme, porque a essência do filme é essa, né, você coloca um contra o outro. Então, as relações, elas são meio tipo um contra o outro hoje em dia, no sentido em que você precisa o tempo inteiro prender a pessoa com você, você pode sempre escolher outra pessoa. Então, o que faz você ficar com alguém? O que eu acho, no geral, é que essa série é um grande sinal do que está acontecendo hoje no audiovisual americano, que é completamente desproporcional, né? Você está fazendo uma sitcom sobre crise de casal, obviamente muito bem tematizado aí, com essa questão da liquidez, mas ao mesmo tempo você embala isso como uma série de espionagem que passa pelo Lago Como, que passa pelos Alpes, que passa por isso, por aquilo e tal, e tipo, a série não funciona tão bem como trama de espionagem, vamos falar a verdade aqui. Eu tava assistindo a série e, me deu uma baita saudade de The Americans, porque a Americans realmente ela consegue fazer as duas coisas. Faz uma série de crise de casal, ao mesmo tempo que faz uma baita história de espionagem e de espionagem sexy. Deixa eu só fazer uma pergunta. Mas ela faz desde o começo o The Americans? Ela consegue achar esse equilíbrio desde o começo? Não, desde o começo. A série é perfeita do começo. Sério mesmo? A gente vai ter que fazer um episódio inteiro só pra falar de Americans aqui. A série é perfeita do começo ao fim. E eu acho que, no caso, só contextualizando, eu acho que no caso do Sr. Sawyer Smith, a ideia não é essa. Mas o que eu acho, na minha opinião, eles estão se propondo a fazer uma sitcom ali de crise de casal, é isso que acontece na série. Já se você tá indo para esperar algo próximo do que o Doug Liman fez no filme, de ser uma coisa super sexy e de uma tensão, um suspense, cenas de ação e tal. Cara, eu acho que a série não tá pronta para dar isso não. Inclusive, eu acho que o fato deles escolherem não filmar ação várias vezes é porque eles não estão sabendo filmar ação direito. Ou então a ideia nem é essa, entendeu? O episódio... que a ideia não é essa. Não, a ideia não é essa. Tanto que o episódio com o Ron Perlman, pra mim, é o mais fraco. Assim, uma correria que, tipo, mal ocupado. Parece que todo mundo ali não fez nenhum treinamento, assim, pra estar em cena de ação, entendeu? Então, eu acho que a ideia não é essa, realmente. Mas, ao mesmo tempo, você acha que eles não fizeram um bom treinamento pra fazer essa química funcionar entre os dois? Com certeza. A química entre os dois funciona. Eu acho que é o que sustenta a série. De resto, eu acho que você ir pra essa série esperando realmente uma trama de espionagem, alguma coisa assim super sexy e tal, tipo, não é exatamente isso. Inclusive... eu acho que ela zoa isso também. Não, zoa isso, mas é porque os envolvidos nessa série, eles estão acostumados a fazer muito uma comédia irônica, uma comédia meio que olhando de fora. Então você tem vários momentos na série em que algum personagem fala alguma coisa muito, sei lá, muito sisuda, muito séria, assim, aí logo em seguida você espera um momento em que o casal vai rir daquilo, como se eles fossem comentaristas da própria série. Eu acho que isso é muito comum na comédia americana, cada vez mais comum na medida em que você tem criadores que fazem coisas irônicas e o consumo irônico e você não sabe trabalhar o gênero que você escolhe. Então eu acho que é muito mais uma posição do ponto de vista de fora, sendo que eles estão dentro da série, mas olhando de fora. Eu não tô entendendo como isso é ruim, tá? Mas beleza, você escolheu que isso fosse ruim pra você. É porque eu espero que se você vai se propor a fazer uma trama de espionagem, você tem que meio que, tipo, se engajar no que você tá escolhendo, entende? Mesmo quando... Aí que não bate. Mesmo quando é uma sátira, tem que ser boa? Mas eu acho que a ideia não é ser tanto sátira. Por exemplo, aquela partida lá, o futebol dos filósofos lá do Monty Python, a cena de futebol precisam ser bem filmadas, já que é uma sátira?
Eu acho que tudo tem que ser bem filmado. A sátira tem que ser bem filmada também. Tá bom. E os melhores episódios para mim são aqueles que focam realmente numa questão de crise de casal. E os episódios que tentam fazer um híbrido, eles já não funcionam tão bem. Eu acho que é meio isso. Tá bom. Eu vou deixar de encher o saco aí. Você tá ficando muito líquido. Você tá ficando muito balma pra mim. Você tá fugindo entre os dedos, tá? Mas, você falou do Ron Perlman, né? Que tem uma participação e tudo. A série é cheia de participações especiais. Tem o Paul Dano, o personagem do Paul Dano, inclusive. Absurdo. John Turturro, né? Que faz... Tem uma cena... Turturro maravilhoso. Bizarríssima. Que parece que só ele poderia fazer esse dia assim. Ah, não, estão metendo participação especial aí pra encher a série. A bem da verdade é que só ele poderia fazer aquela cena específica daquele jeito ali, com aquele tom de deboche também, e de seriedade ao mesmo tempo. Tem o Alexander Skarsgård e por aí vai. Inclusive, a série inicia meio que com esse sneak peek do que pode se tornar aquele casamento, né? Aquela nova fusão entre duas pessoas, digamos assim. Que tudo termina daquela maneira, como terminou o Senhor e Senhora Smith, o filme. Outras incursões de senhores e senhoras Smiths que aconteceram ao longo da TV e do cinema. E aqui é essa antecipação que a gente sabe o que vai acontecer, a série também sabe o que vai acontecer, e ao mesmo tempo, por isso que eu gosto muito de entender que toda essa questão da espionagem é uma sátira mesmo, que não se leva a sério, inclusive na qualidade dela, mas enfim, que é cíclico, né? Que, ó, essa galera aqui que estavam sendo criada para serem separados, se juntaram, e vai terminar em briga o negócio, vai terminar em confusão, a não ser se eles sentam e conversam. Então, quando eles sentam e conversam, tudo é maravilhoso. A química entre os dois é maravilhosa. Os objetivos, tudo dá certo, direitinho. Ou seja, aquele lance da comunicação, dos objetivos, etc., que aos montes a gente já viu aí ao longo da vida. Mas quando começa o trabalho, quando começa o corre-corre, quando começa essa questão mais de espionagem em si, aí começa a desandar, depois sempre tem um resultado um pouco catastrófico. Então trazendo essa dualidade constante de que quando você se desconecta do que realmente importa, que é aquela fusão daqueles dois, desanda e dá ruim. E no final, quando você decide ficar junto, não dá mais, porque a vida que você escolheu é uma vida que está todo o tempo criando artifícios para te tirar daquele epicentro ali baseado em outra pessoa, né? Então, se a gente vai lá no Bauman, como você citou modernidade líquida... Não, você deu toda uma aula de Bauman agora, de modernidade líquida. Então, quando a gente vai lá, não é tão diferente do que a gente vê lá nessa liquidez da vida, né? Onde nada fica mais no recipiente e, ao mesmo tempo, cabe em todos os recipientes. Ou seja, o casal que cabe para o trabalho são ótimos juntos no trabalho, mas quando são muito bem no trabalho, vão muito mal em casa. Quando eles vão muito bem em casa, vai muito mal no trabalho. Então eles cabem nos dois e ao mesmo tempo não tem forma definida, né? Esse casal amorfo, quando eles decidem ter uma forma, é como se jogassem uma pedra nessa relação para dizer, não, vocês são líquidos, lembrem-se disso. Vocês se adaptam onde eu quiser. Então, eu gosto da série, eu acho que ela tem uns 2 episódios que, dado o fato procedural, cansa um pouco. Eu gostei que a Ieda, a produtora, citou uma série que eu amei do ano passado, chamada Poker Face, que é uma série que é bem procedural, tem um grande problema, mas todo episódio parece que reinicia a série. E ali é a Natasha Lyonne, a gente entendendo como ela é uma pessoa super carismática dentro daquela realidade e como ela descobre em Poker Face maneiras de resolver crimes absurdos, né? Só por ser uma pessoa legal, genuína e legal. E aqui tem um pouco disso também. Olha só como esse casal é interessante. Então vamos colocá-los numa nova situação. Só que tem certas situações que eu não compro muito ali. Acho que o 3º, 4º episódio, eu diria, são um pouquinho mais cansados. E, ao mesmo tempo, o 5º episódio é maravilhoso. Os 2 primeiros eu também acho. E por aí vai, né? Os 2 primeiros dirigidos pelo mesmo diretor do This Is America, inclusive. O Hiro Murai, ele é diretor de vários episódios de Atlanta também, ele manda muito bem e tal. E a gente acho tá que aqui Community nessa discussão... também, né? Acho que dirigiu Community também. Community também. E aí, nessa discussão aqui, você já tá dizendo que tem uns episódios que você já não gosta tanto. Então, enfim, né? Tá deteriorando já a sua opinião aí sobre a série. Olha! Não, você não vai fazer isso comigo, não. Eu vou eliminar aqui, viu? Não faça isso comigo, não, seu Hessel. Mas, enfim, eu acho o apurado da primeira temporada
muito bom. Inclusive, o final aberto, eu sei que a Ieda, que está aqui nos assistindo nos bastidores, ela vai fazer assim com a cabeça, ela vai fazer não. Eu adoro o final em aberto e pra mim ficava por ali mesmo. Mas um dia a gente comenta sobre isso. A Ieda tá fazendo não com a cabeça de maneira efusiva. Mas aí você diz, tá? Você comenta com a gente se você gosta ou não do final aberto, se você gosta ou não da primeira temporada como um todo, quais os elementos que você gosta ou deixa de gostar. Então nos procure aí nas redes sociais, também aqui no YouTube, nos procure nos agregadores, quer que seja, e comente. E diga, PH, você estava certo. Hessel, mais uma vez errado. Pode comentar. Bora pro nosso Plugando aqui então, em que a gente recomenda, dá dicas aqui de filmes e séries para você assistir nos streamings. Já que a gente estava falando de Sr. e Sra. Smith aqui, eu vou recomendar um filme que virou série. Você pode assistir o filme no Star Plus, se chama MASH. MASH é um filme de guerra da Coreia, que é clássico, um filme talvez um dos mais conhecidos aí do Robert Altman, esse cineasta incrível, que fez uma comédia de guerra com o Donald Sutherland, dos caras que são médicos, e o absurdo da guerra é tão absurdo que vira uma grande sátira. Já que a gente está falando aqui de guerra, de sátiras e tal, eu vou ficar com essa recomendação. Especialmente porque a série, que é baseada no filme, a série é muito bem dirigida, olha só, você pode fazer a sátira e se preocupar com direção também. Tem plano sequência, tem 1 milhão de coisas ali, muita gente começou em MASH e prosperou na televisão, prosperou no cinema, então a série é importante também e o filme é ótimo. Olha, aqui na pesquisa, né, tinha muita coisa interessante para falar. Friday Night Lights, que era filme, virou série. Tem também Breaking Bad, né, que teve filme, El Camino. Eu acho El Camino um filme que traz justiça para um personagem injustiçado, sabe? Um dia a gente poderia falar bastante, só que eu vou roubar. Eu vou indicar um livro, ou seja, é um desplugando, não é um plugando. Eu vou indicar um livro de um diretor que já dirigiu filme e série. Não sei se vocês conhecem esse diretor, Tarantino. Aí você diz, Tarantino dirigiu o melhor episódio de CSI. Os dois, inclusive. Episódio final de uma temporada que começa na outra temporada. Referências, inclusive, à própria cinematografia, porque ele referencia Kill Bill lá, em determinado momento. Eu vou indicar esse livro aqui, você está vendo no vídeo no YouTube, chama-se Especulações Cinematográficas, tá? Se você não estiver vendo em vídeo, é o Quentin Tarantino na capa com a tarja vermelha embaixo. Esse livro aqui é o Tarantino passando pelo cinema do final de 60 e mais precisamente em 70, e ele falando as visões dele sobre os astros, sobre o filme em si, sobre a indústria também. Por exemplo, um dos primeiros capítulos do livro, ele fala sobre o Steve McQueen. Ele praticamente faz um tratado sobre o Steve McQueen. Como que ele escolhia bons roteiros, mesmo ele não sabendo nem ler direito. Né? Ele sabia desmontar uma moto, como o Tarantino fala, mas ler não era o forte do cara. E aí ele vai lá na mulher dele, que era a mulher dele que escolhia os textos. Então ele dá créditos ali para a mulher. Fala sobre o Elvis Presley. Tem a opinião de que o Elvis Presley seria melhor no cinema do que na música, do que ele foi na música. Ele teria sido maior, mas ele não poderia escolher os filmes que ele queria. Ou seja, o Tarantino coloca filmes bons, porque o Coronel Parker não deixava que não fosse um filme sobre o Elvis. E aí ele vai comentando sobre vários personagens, né, várias pessoas que estão ali ao redor do cinema naquela época. Por isso que ele chama de especulações cinematográficas. Ou seja, ele especula muita coisa, ele traz muita coisa ali das sombras e coloca na frente. É interessante também esse livro, tem outra coisa que eu adoro nele, como mostra que ele seria um péssimo crítico de cinema, o Quentin Tarantino, porque ele só faz adjetivações baratas o tempo inteiro quando ele vai falar dos filmes. Então, para tirar aquele ranço que se tem quando um crítico faz adjetivação, a pessoa diz assim, vai fazer você então, né, seu cineasta frustrado. Então eu diria a mesma coisa pro Tarantino, depois de ler esse livro, seu crítico frustrado. Não, brincadeiras à parte. Ele tem toda a licença, porque ele é um ótimo cineasta, ele pode fazer o que ele quiser. Exato, ele não tem a menor responsabilidade de escrever com argumentação. Exatamente, do mesmo jeito que críticos não têm a menor responsabilidade de fazer filmes. Então, ele prova esse ponto. Por isso que eu amo Tarantino, que ele até sendo antítese prova um ponto, tá? Mas tá aí.
Fica a dica, especulações cinematográficas, tá? Livraço. Inclusive, Tarantino, ele achava o Altman, comentei aqui, recomendei o Mesh, ele achava o Altman só um maconheiro, ele detesta o McCabe e Mrs. Miller, que é o faroeste do Altman. Ele fala aqui, que ele inclusive. tinha feito com Corey Beach. Fala no livro, né? Fala um pouco. É. Cara, ele fala muita coisa. Eu acho que fã de cinema não pode deixar de ler esse livro. Inclusive, o Tarantino disse que depois do 10º filme só vai escrever, né? É só livro e roteiro. Enfim, tá aí. Especulações cinematográficas. É minha indicação. Esse foi o Tomada 2 de hoje, o podcast que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aquelas que você ainda nem sabe, mas vai amar também. A gente volta na terça-feira com um episódio especial, mas de terça-feira, lembre-se, você já sabe, mas eu te lembro, é só no Amazon Music. É isso aí, se você quiser falar com a gente, o saque do Tomada 2, procura a gente aí nos arrobas, PH Santos e também Marcelo Hessel. E procura a gente também aí no Amazon Music BR. Até a próxima, gente, a gente se vê. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. A produção é do B9. A direção executiva de Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potashev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman.